Olá a todos, meu nome é Julia Guizardi. Hoje vou falar sobre interpolação polinomial multivariada, que é o tema da minha pesquisa com o professor Francisco Sobral. Inicialmente, vamos entender o que é um polinômio interpolador. Consideremos esses pontos aqui em preto, que nós vamos chamar de pontos de apoio, e são pontos onde a gente conhece o valor de uma função, que aqui está representada em verde. A gente vai chamar de polinômio interpolador, que nesse caso, nessa figura, é essa curva em vermelho, o polinômio que vai coincidir com a função para esses pontos aqui em preto. A nossa ideia aqui é trabalhar com um polinômio numa dimensão maior, então a gente vai considerar os nossos pontos de apoio, isso aqui a gente vai chamar o conjunto de L, contidos em Rd, onde D vai denotar aí o número de variáveis. A gente vai trabalhar com um espaço de polinômios πdn, onde a gente vai ter D variáveis e grau máximo n. Naturalmente, a gente vai trabalhar com a base de monômios do espaço de polinômios. Aqui, por exemplo, para π32, ou seja, 3 variáveis e grau máximo 2, a gente vai ter a seguinte base de monômios. A gente vai assumir a partir de agora a existência e a unicidade do polinômio interpolador nesse conjunto L. A gente vai separar os pontos de L em blocos e a gente vai denotar por Rdn um número de monômios d-dimensionais de grau exatamente n. Então, por exemplo, para n igual a 0, a gente vai ter um ponto. Para n igual a 1, a gente vai ter do 1 até o Rd1. E para n igual a n0, a gente vai ter de 1 até Rdn0 e assim por diante. Cada um desses blocos, a gente vai denotar eles dessa seguinte forma aqui, onde o número que vai ficar em cima vai ser o grau exato daquele bloco. Por exemplo, para π32, né, o mesmo exemplo que a gente tinha visto antes, a gente vai ter que para n igual a 0, a gente vai ter um ponto, para n igual a 1, a gente tem 3 pontos, e para n igual a 2, a gente tem 6 pontos. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar na construção dos polinômios interpoladores são os polinômios fundamentais de Newton. A gente vai denotar eles por P, N0, J, e eles vão ser definidos iguais a 0 para os pontos do bloco K1, vai ser igual a 0 quando K for menor que N0, e vai ser igual ao delta de Kronecker quando K for igual a N0. Os polinômios, dessa forma, eles vão se anular em todos os blocos anteriores ao que ele está sendo calculado e ele vai valer 1 para apenas um ponto daquele bloco. Só com isso, a gente consegue definir os polinômios de Newton de forma única e consegue calcular eles através de algumas aplicações simples de álgebra linear. Trouxe um exemplo aqui nesse caso para π22, então a gente tem que a gente está em duas variáveis e grau máximo 2. No bloco do n0 igual a 0, a gente vai ter que só aquele ponto vai valer 1. No caso do n0 igual a 1, a gente tem que o polinômio de Newton vai valer 0 para o ponto do bloco anterior e vai valer 1 para apenas um ponto daquele bloco. Para n0 igual a 2, a gente tem que vai valer 0 para os pontos dos blocos anteriores e vai valer 1 para apenas um ponto daquele bloco. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta importante na construção dos polinômios interpoladores, que são as diferenças divididas. A gente vai denotar elas por lambda n0, dessa forma aqui, e elas são definidas de forma recursiva, de modo que elas vão depender da função original que a gente está interpolando e também dos polinômios de Newton. Agora, de fato, a gente pode anunciar o teorema que fala sobre o polinômio interpolador de Lagrange. Agora é o polinômio interpolador e a gente vai ter que o P de xk vai ser igual a f de xk, onde xk vão ser os blocos dos pontos de apoio. O polinômio vai ser definido dessa forma aqui e ele depende unicamente das diferenças divididas e dos polinômios fundamentais de Newton. Uma vez que a gente tinha esse polinômio interpolador em mãos, a gente usou ele para implementar um algoritmo em Julia e os resultados que a gente obteve dos polinômios interpoladores foram utilizados para minimizar funções reais que a gente já conhecia o valor. Por exemplo, a função de Matias, que é dada da seguinte forma, ela vai ter grau 2, né? E a gente, através disso, escolheu 6 pontos para formar o nosso conjunto L, e a gente interpolou essa função com
obviamente, d igual a 2 e n igual a 2 também, ou seja, o mesmo grau que a função. Aqui na figura A, a gente pode ver o gráfico da função original, e na figura B, a gente tem a representação da minimização dessa função. Nas linhas, a gente vai ter o polinômio interpolador e nas curvas cheias, a função de fato. E aqui em verde, a gente tem os nossos pontos de apoio. A gente pode perceber que a gente obteve uma aproximação muito boa da função original. E a gente acredita que isso ocorreu uma vez que a gente está interpolando um polinômio de grau 2 para uma função de grau 2. Por outro lado, a função de Bayes, ela tem grau 8. A gente também utilizou um polinômio interpolador de grau 2 para interpolar ela. Inicialmente, a gente obteve o resultado, a minimização vista na figura A. A gente pode observar que não é um resultado muito bom. Contudo, quando a gente mudou o nosso conjunto de pontos de apoio para um conjunto de pontos mais próximos um do outro, a gente obteve a figura B. Novamente, né, a função está representada nas curvas cheias e o polinômio interpolador nas linhas. E nesses pontos mais próximos um do outro, a gente obteve uma aproximação melhor entre o polinômio interpolador e a função. Por fim, essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção.